Do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre a vida inteligente fora da Terra e a doutrina espírita. Neste episódio, eu converso com o Washington Luiz. Terça-feira, 4 de abril de 2023. Alienígenas sobrevoando nossos céus e nos observando? Rapidinho, tic-tac e estabilizador são os apelidos dados por pilotos militares que avistaram os 3 dispositivos voadores em diversas missões. As imagens vieram a público em 2017, quando esta reportagem do jornal New York Times revelou que o governo americano mantinha um projeto sigiloso e milionário para estudar OVNIs. Olá, Washington, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no nosso Pode Fraternizar, o podcast do Fraternidade, e gostaria de agradecer pela sua presença e dedicação para estar aqui dividindo os estudos sobre o Espiritismo e essa questão tão instigante que é a vida fora da Terra. Sinta-se em casa. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Super lisonjeado pelo convite. Espero tentar aqui não só representar a nossa casa de oração e trabalho, mas também o Espiritismo, né? Com tanto respeito, com tanto carinho. A gente já vive há algum tempo nessa estrada, mas que a gente precisa ainda caminhar e aprender muita coisa. Obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos ver o que é que vai ter aí pela frente. Eu falei, gente, para o Washington se sentir em casa, porque na realidade ele é um trabalhador do Fraternidade, né? Então não tem como ele se sentir mais em casa do que conversando aqui conosco no nosso Fraternidade. Mas o Washington, antes de tudo, né, a gente já entrar nesse tema, eu gostaria de saber o que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. O que é isso? O que é a pluralidade dos mundos habitados? Bem, Pedro, a pergunta é muito boa, realmente. A pluralidade dos mundos habitados. Deus, em sua infinita misericórdia, né, o Espiritismo, ele traz isso pra gente. Ele não criou, né, todo o universo para apenas a Terra ser habitada, né? O próprio homem, diante da sua ciência, que é limitada, já procura os extraterrestres, como são conhecidos, né? Já há muito tempo. E nós aí ficamos pleiteando, ficamos sondando o que vem de fora, justamente dessa imensidão que é o universo. Então nós aprendemos através justamente da doutrina espírita que o nosso mundinho aqui é um deles. Existem muitas moradas na casa do Pai. E com certeza nesse universo tão vasto, habitam em planetas próximos a nós, não é? Uma infinidade de seres, não só constituídos como nós acreditamos, né, como nós, iguais a nós, mas também seres etéreos, né? Planetas que abrigam uma vida espiritual muito maior do que nós imaginamos, não é? E cada um, claro, dentro do seu grau de evolução. Então, ao estudar o Espiritismo, nós estudamos justamente essas facetas ou essa pluralidade que é a criação divina e que seria muita pretensão nossa acreditarmos que só aqui existe a vida e que ela seja igual apenas como a nossa, essa vida material, com a passagem para o espiritual depois, não é verdade? Certo. E falando de pluralidade dos mundos habitados, nos relembra aquele caso dos exilados de Capela, Washington. Quem foram os capelinos? O livro de Edgar, de 1949, ele trouxe justamente para nós o conhecimento do planeta Capela e dentro dos escritos desse livro, ele remonta justamente à origem da nossa humanidade, né? Muitos espíritos que ali estavam, que viviam em Capela, e o planeta estava passando justamente por uma transformação moral, estava passando por um adiantamento moral, vamos dizer assim,
Muitos desses espíritos, eles eram espíritos evoluídos, mas que infelizmente não estavam ali mais conseguindo, evoluídos, claro, estou dizendo assim, para o planeta, né, naquele estágio, eles não estavam mais conseguindo colaborar com o adiantamento do planeta. E, por assim dizer, foram convidados pelo Criador para justamente saírem daquele planeta para que aquele planeta pudesse evoluir. Por isso que eles foram retirados, exilados daquele planeta por conta justamente da sua condição moral. E um dos planetas que estava justamente começando a se estruturar e as primeiras, dentro do planejamento de Cristo, o nosso planeta ele precisaria justamente não só ter os primeiros espíritos ainda atrasados, sem nenhum contexto de aprendizado, mas dentro da criação eles precisariam justamente de serem impulsionados. E estes de Capela vieram justamente para cá, fazer parte da nossa civilização, né, do início da nossa civilização. Então eles vieram para cá, mas de acordo com o adiantamento que eles tinham com relação à política, com relação ao controle, à organização, eles foram se destacando diante de outros espíritos que também estavam justamente sendo criados por Deus aqui no nosso planeta. Então eles foram uma espécie para o nosso planeta de adiantamento, né? Na organização, na estrutura daquilo que seriam as primeiras civilizações, os primeiros inventos, né? As primeiras criações para que o homem pudesse perdurar, resistir ao clima, resistir às situações não só da natureza, mas entre eles mesmos, aqueles que começaram a se destacar, as primeiras civilizações começaram a comandar, né? Então eles vieram para cá e fizeram a nossa história acontecer por conta daquilo que eles já traziam carregando de suas experiências lá de Capela, mas não eram espíritos, né, vamos dizer assim, que poderiam ficar mais lá. Eles não teriam condições, porque por lá Capela estava passando justamente por uma transformação, né? Transformando-se moralmente, transformando-se, regenerando, como nós temos aqui as nossas nuances também, né? Que nós falamos, estamos em um período de transição, né? Espiritual, não só espiritual, mas também transição planetária, como é chamado pelos estudiosos espíritas. Para quem desejar saber mais sobre os capelinos, eles foram citados pela primeira vez no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Agora a gente sabe que a natureza não dá saltos, né? E ao mesmo tempo sabemos que o ser humano evoluiu significativamente entre o Neandertal e o Sapiens Sapiens. Então eu te pergunto, o que o livro A Gênese de Allan Kardec fala sobre a raça adâmica? Bem, Pedro, boa pergunta. Pela raça adâmica, a Gênese ele vem justamente, claro que aqui eu não vou abordar todos os itens que lá estão bem relacionados, bem categorizados, item a item, mas a parte da Gênese ela vem nos informar justamente que essa raça ela não é tão antiga aqui na Terra, né? Os primeiros hominídeos, os primeiros espíritos que encarnaram nos primeiros hominídeos tinham o seu atraso natural conveniente com o planeta ao qual eles estavam se estabelecendo, que estava sendo criado, gerado. Mas, de contrapartida, os espíritos vindos de Capela, como a gente estava falando anteriormente, eles trouxeram uma gama de conhecimento, de arte, de ciência, né, de política, de situações das quais, mesmo se nós acreditássemos, por exemplo, que o dilúvio tinha acabado, e isso está na Gênese, com toda a Terra, 612 anos depois justamente desse dilúvio, já estaria aí 6 séculos adiante a civilização egípcia, que antes do dilúvio já tinha toda uma infraestrutura formatada, já tinha toda um cabedal de conhecimento, de construção, de controle das águas dos rios.
Então a raça ou os espíritos que encarnaram vindo aqui de Capela, eles foram lançados no orbe terrestre em partes onde as quais eles passaram justamente a atuar conforme a cultura do momento, mas transformando radicalmente esse local. A exemplo aqui da América, no continente americano, a América Central, nós vamos ter os maias, os incas, os astecas, que já trabalhavam com a matemática, que já trabalhavam com o controle da agricultura, que eram sociedades complexas. E, por outro lado, se formos justamente falar da Europa, não é? Os povos conhecidos hoje como europeus, muitos deles se destacaram, né, diante justamente do controle do metal, da exploração do espaço mesmo pequeno através das águas dos rios, como fizeram os egípcios. Enfim, em pontos estratégicos, esses espíritos reencarnaram e fizeram, junto com os hominídeos que já existiam aqui, com os espíritos originários daqui, né, da Terra, eles passaram justamente a atuar de forma a evoluir esses espíritos através justamente daquilo que eles trouxeram do planeta Capela, né? E aqui eles passaram justamente, a Gênese fala isso, passaram justamente a dar progressão, né? A trazer justamente um avanço para esses povos antes primitivos, mas que passaram justamente a vivenciar novas oportunidades de aprendizado dentro dos estudos, dentro de uma nova visão junto com esses espíritos. Nós estamos evoluindo no planeta Terra, né? Esse planeta maravilhoso. E o Livro dos Espíritos narra bem a questão da escala espírita, né, Austin? E a gente sabe que todo ser criado por Deus evolui. Aí eu quero que você nos diga, Jesus é o governador da Terra já há bilhões de anos. E sabemos que Jesus auxiliou na formação do nosso planeta, lá nos primórdios. Mas ele também teve que, em algum momento, evoluir para alcançar esse patamar de governador planetário. Então eu quero saber, Jesus Cristo é um extraterrestre? Pedro, então todos nós, de certa forma, somos, porque fomos inseridos aqui, né? Nessa escola que nós chamamos de Terra. Como você disse, esse ser, o qual nós denominamos Jesus, nosso irmão maior, Cristo, né, governador do orbe terrestre, é um dos espíritos considerados um criador do nosso planeta, um dos engenheiros do nosso planeta. Essa consideração ou essa definição que a gente tem para o nosso Jesus de Nazaré, para nós, Jesus Cristo, ele vem para a gente justamente trazer ao nosso planeta a luz e o aprimoramento para todos esses espíritos que aqui vieram compor através de Deus, né? Uma das suas escolas, para a gente fazer uma analogia, né? Uma de suas classes. E ele é o grande diretor, é o grande mestre dentre a nossa representatividade, né? É o espelho, é o direcionamento, o exemplo maior para que a gente possa justamente evoluir. Se ele é um extraterrestre, eu acredito que sim. Veio, né, há muito e ajudou a arquitetar tudo isso desde os primórdios do nosso planeta. No orbe espiritual, com certeza, com os engenheiros espirituais, produzindo não só a nossa vida, vamos dizer assim, o nosso exemplar, né, de ser espiritual reencarnando no corpo material, mas de todos os seres vivos que existem no nosso planeta. Das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles
que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. O nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. É maravilhoso que o Espiritismo é uma filosofia libertadora de consciências e trata este assunto com muita naturalidade. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, Austin, eu queria saber o que está faltando para termos aquele esperado contato de 5º grau, ostensivo e diplomático, comentado por gerações e gerações, com civilizações fora da nossa terra. Eu acredito, Pedro, essa pergunta é muito boa, viu, cara? Eu tenho uma reflexão a respeito disso, mas eu acho que melhor dizendo, o Espiritismo ele já traz isso pra gente, ele já demonstra isso pra gente, quando ele diz pra gente ver não a vida do outro, mas para que a gente possa enxergar a nossa própria. Quando ele diz pra gente poder justamente nos enriquecermos das melhores coisas que nós temos dentro do nosso coração e propagarmos uns para com os outros a verdadeira bondade, a verdadeira caridade, o amar verdadeiro, o amor verdadeiro. Eu acho que com isso, com certeza, o nosso mundo mudaria de vibração e essa vibração amorosa poderia justamente trazer para a gente, talvez aí, com certeza, seres que pudessem chegar aqui e vivenciar a luz desse planeta, né? Os seres vivos desse planeta na sua bondade plena, na sua divindade plena. O Espiritismo ensina isso. Eu acredito que é uma questão de afinidade, né, que a gente aprende também no Espiritismo. E eu acredito que aí outros seres se aproximariam da gente. Esse contato que você está dizendo de 5º grau, eu acredito que é muito isso. Eu acredito que ainda não estamos numa esfera que nós atraiamos, né, esses seres para próximo da gente com a convicção de que eles vão chegar aqui, vão ser compreendidos e vão ser escutados, e a gente vai trocar ideias e a gente vai conversar a respeito. Tem até uma história engraçada, né? Eu já ouvi essa história, não sei se eu vou saber contar ela por aqui, mas tem uma história engraçada que, né, desses seres, eles têm a bondade de vir aqui na Terra e a humanidade fica perplexa com a presença deles, e eles vêm justamente em um dia onde esse nome Jesus Cristo ele está sendo falado, né? Está sendo cultuado, a Quaresma, né? Depois daquele tempo que a gente tem do Carnaval, né? E um dia que eles descobrem como seres humanos, que é o dia 25 de dezembro, que comemoram justamente o nascimento de Jesus. Aí você faz mais, conversando com os seres humanos, olha para nós e pergunta, né? Mas os seres humanos perguntam se eles conhecem ou já ouviram falar
Aí os seres extraterrestres olham para os seres humanos e dizem mais ou menos que, na realidade, nós convivemos com ele praticamente todos os meses. Se o tempo aqui é dividido em meses, praticamente nós conversamos com ele todos os meses. E os seres humanos, como assim? Não, porque da vez os seres extraterrestres afirmam que da última vez, primeira vez que ele chegou por lá, nós o abraçamos, conversamos com ele, oferecemos o melhor que a gente tinha, e ele continua indo lá nos visitar. Aí os seres extraterrestres olham para eles: e aqui? O que é que vocês fizeram com ele? Porque vocês estão falando dele, então o que é que vocês fizeram com ele? Né? E aí o homem, o representante humano, olha assim e faz: mas rapaz, ele te visita e aqui o que é que nós fizemos com ele para ele não voltar mais? Né? A história não foi muito bem contada, mas mais ou menos o cerne, o eixo principal é justamente esse. O que é que nós fizemos com esse visitante quando ele chegou aqui? Como nós o tratamos? As coisas que ele falou, que ele disse. Ele também chegou nesse planeta e falou sobre essas coisas, mas lá ele volta constantemente. Aqui ele está, mas de outra forma, não é? Não convive mais conosco como esses seres afirmam conviver. Então, eu acho que é algo para a gente refletir. Em muitos, Jesus vive ainda, né? De uma forma simples, bonita, de uma forma na prática do bem, como ele tanto exemplificou. Sempre na prática do bem, no entendimento com o próximo. Muitos de nós fazem isso. E quisermos nós, né, que ele continuasse nos visitando como visitam esses povos extraterrestres. Todo mês vai por lá e come um pedacinho de chocolate, conversa, dá justamente os seus conselhos, enfim. Mas são essas situações que a gente precisa refletir, né? Sobre a presença do Cristo em nós, no mundo que nós consideramos, e ele é o governador desse mundo. Muito bem. Somos muito prepotentes ao julgar que Deus criou o universo apenas para a humanidade. Washington, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu espero contar contigo em vários outros momentos também para a gente explanar sobre diversas coisas e o espiritismo, é claro, tá certo? Eu queria também deixar registrado, Washington, que é muito bom sempre conversar contigo, porque você não só responde, você não só conversa, você realmente mergulha no entendimento, do questionamento ou do bate-papo que a gente está falando, e daqui a pouco você conduz a gente para um determinado foco que você deseja, e quando a gente vê, nós chegamos no objetivo, no propósito. Eu acho que você não se percebe disso, mas isso fica muito claro sempre quando eu converso contigo. Você é top. Um abração para você e para a família, e até já já, viu? Eu só tenho a agradecer, Pedro. Mais uma oportunidade dessa para a gente conversar sobre o espiritismo, sobre como nós podemos entender melhor, não só a nós mesmos, mas principalmente aqueles que estão ao nosso redor. E é isso, nós somos infelizmente prepotentes ainda, mas estamos nessa escola. E isso é uma dádiva que a gente precisa aproveitar todos os instantes da nossa vida. Possamos nós, né, como sempre, possamos nós agarrarmos com toda a força possível, mas com muito carinho essa oportunidade que Deus nos dá para a gente poder justamente evoluir dentro daquilo que é necessário para cada um de nós e, claro, para o planeta Terra, para o nosso querido planeta. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos efetivamente colocar isso não para o outro, mas primeiro para nós, e compartilharmos sempre tudo que é de bom. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, um cheiro para tu e para todos que estão nos ouvindo. Valeu! Um abraço! Como crédito de áudio, nós apresentamos alguns trechos da fala de Chico no programa Pinga Fogo da TV Tupi,
e áudios do Telejornais do Fantástico da Rede Globo falando sobre os OVNIs que ocorreram no início de fevereiro. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.